No fundo de um interior esquecido, onde a estrada de chão parecia não ter fim e a poeira levantava mesmo quando ninguém passava, existia uma pequena casa simples, feita de madeira antiga, telhas gastas e paredes marcadas pelo tempo. Ali vivia uma mulher da roça que quase ninguém lembrava. Seu nome não era falado nas rodas da cidade, sua história não aparecia em lugar nenhum. Ela não tinha riqueza, não tinha luxo, não tinha fama, não tinha ninguém batendo em sua porta para perguntar se precisava de ajuda. Tinha apenas um pedaço de terra, algumas galinhas no terreiro, uma horta pequena que lutava para sobreviver no calor, um fogão velho de lenha e uma fé que, mesmo silenciosa, nunca se apagava. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. Acordava com o canto distante do galo, colocava os pés no chão frio, respirava fundo e fazia a primeira oração do dia. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era simples. Era uma conversa sincera de quem já sofreu muito, mas ainda acreditava. Ela dizia baixinho: Senhor, me dá força para mais um dia. Só isso. Força para mais um dia. Depois acendia o fogo, colocava a água para esquentar e preparava um café fraco, daqueles que muitas vezes tinham mais água do que pó. Mesmo assim, ela agradecia. Agradecia porque havia acordado, agradecia porque ainda tinha mãos para trabalhar, agradecia porque, apesar de tudo, ainda havia vida dentro daquela casa. A casa era pequena, humilde e silenciosa. O vento entrava pelas frestas da madeira, balançava uma cortina velha perto da janela e trazia para dentro o cheiro da terra seca. Na parede havia uma imagem religiosa já desbotada, pendurada acima de uma mesa simples. Abaixo dela, uma vela pequena que ela acendia nos dias mais difíceis. E aqueles dias difíceis eram muitos. A vida daquela mulher nunca tinha sido fácil. Desde menina, ela aprendera que a roça não perdoa quem espera demais. Aprendeu a plantar, a colher, a carregar água, a cuidar dos bichos, a lavar roupa no tanque, a cozinhar com pouco e a sorrir mesmo quando o coração estava apertado. Mas, com o passar dos anos, a solidão foi ficando cada vez maior. Os parentes tinham ido embora para a cidade em busca de trabalho. Os vizinhos mais antigos morreram ou se mudaram. Quem passava pela estrada raramente parava. Ela ficou. Ficou porque não tinha para onde ir. Ficou porque aquela terra era a única coisa que ainda carregava lembranças de sua família. Ficou porque, no fundo, acreditava que Deus não havia esquecido dela. Mas, para o mundo, parecia que sim. Na pequena cidade mais próxima, quando alguém mencionava aquela mulher, muitos respondiam com descaso: Ah, aquela lá vive sozinha no sítio. Outros diziam: Coitada, não tem mais jeito. E havia ainda quem falasse: Deve estar pagando alguma coisa da vida. Ninguém sofre assim à toa. Palavras assim nunca chegavam diretamente aos seus ouvidos, mas de alguma forma ela sentia. Sentia no jeito como as pessoas evitavam olhar para ela quando ia à feira vender algumas verduras. Sentia quando tentava conversar e recebia respostas curtas. Sentia quando precisava de ajuda para consertar uma cerca, arrumar uma telha ou carregar um saco pesado. E todos pareciam ocupados demais. Ela era vista, mas não era enxergada. Estava viva, mas parecia invisível. Na feira, colocava sobre uma lona algumas mandiocas, cheiro verde, ovos e poucos legumes que conseguia colher. Passava horas esperando alguém comprar. Às vezes vendia quase tudo, às vezes voltava com quase tudo. E quando voltava para casa, caminhando pela estrada comprida, com o sol queimando o rosto e os pés doendo, ela repetia para si mesma: Deus sabe, Deus vê, Deus cuida. Essa frase era como uma corda invisível que segurava sua alma para ela não cair de vez. Porque houve dias em que ela quase caiu. Houve noites em que o silêncio dentro daquela casa pesava tanto que ela sentava na beira da cama e chorava sem fazer barulho. Chorava lembrando das pessoas que já tinham partido. Chorava pela vida que passou depressa. Chorava porque, mesmo trabalhando tanto, parecia que nada mudava. Chorava porque a solidão machuca de um jeito que ninguém vê por fora. E mesmo assim, depois de chorar, ela enxugava o rosto com a ponta do vestido, olhava para a imagem na parede e dizia: Eu não entendo, Senhor, mas eu confio. A fé dela não era uma fé de quem nunca teve problema. Era a fé de quem já passou por quase tudo e continuou de pé. Era fé cansada, mas viva. Era fé pequena aos olhos dos outros,
mas gigante dentro dela. Com o tempo, a situação começou a piorar. A chuva passou a demorar mais para chegar. A terra ficou dura. A horta, que antes dava algum sustento, começou a secar. As folhas amarelaram, os canteiros perderam força e até as galinhas pareciam botar menos ovos. A água do poço ficou baixa. Cada balde puxado exigia esforço. Cada refeição precisava ser pensada. Ela começou a economizar tudo. Economizava querosene, economizava farinha, economizava sabão, economizava até as palavras, porque não tinha com quem conversar. Mesmo assim, não reclamava para ninguém. Quando ia à cidade, alguém perguntava de maneira distraída: "Está tudo bem?" Ela respondia com um sorriso simples: "Está sim. Deus está ajudando." Mas, por dentro, ela sabia que estava no limite. Certa tarde, depois de voltar da feira sem quase vender nada, ela entrou em casa devagar. Colocou a sacola sobre a mesa e ficou parada olhando para os poucos mantimentos que restavam. Um pouco de arroz, um punhado de feijão, farinha no fundo de um pote. E só. Ela passou a mão no rosto, respirou fundo e foi até a janela. Do lado de fora, o sol descia atrás dos morros, pintando o céu de laranja. Era bonito, mas ela não conseguia sentir beleza naquele momento. O peito dela estava apertado. Ela sentou no banco de madeira perto da porta e, pela primeira vez em muito tempo, falou em voz alta: "Senhor, eu estou cansada." A frase saiu como um desabafo. E depois vieram outras. "Eu estou cansada de lutar sozinha, cansada de ser esquecida, cansada de acordar sem saber se amanhã vai ter o que comer, cansada de sorrir quando por dentro eu estou quebrada." Ela abaixou a cabeça e chorou. Não foi um choro rápido. Foi um choro profundo, daqueles que carregam anos de silêncio. E naquela noite, ela não acendeu o fogo, não fez janta, apenas se deitou e ficou olhando para o teto escuro, ouvindo o barulho do vento e dos insetos lá fora. Mas antes de dormir, ainda conseguiu dizer: "Mesmo cansada, eu não vou soltar a tua mão." Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Ela acordou antes do sol, como sempre, mas sentiu uma inquietação no coração. Era como se uma voz silenciosa a chamasse para sair. Levantou, lavou o rosto, tomou um pouco de café e caminhou até a parte mais afastada do terreno, onde havia um pedaço de terra abandonado havia muitos anos. Aquele lugar era tomado por mato, galhos secos e pedras. Ninguém plantava ali, nem ela. Sempre achou que aquela parte não servia para nada. Mas naquela manhã, parada diante daquele pedaço esquecido, ela sentiu algo estranho, como se Deus estivesse apontando justamente para o lugar que ela já tinha desistido. Ela olhou ao redor e disse: "Aqui, Senhor." O vento passou leve. Ela não ouviu resposta, mas sentiu paz. E paz, para quem vive angustiado, já é resposta suficiente. Então, mesmo sem entender, pegou uma enxada velha e começou a limpar aquele pedaço de terra. O trabalho era pesado. O sol subiu rápido, o suor escorria pelo rosto. As mãos doíam, mas ela continuou. Arrancou o mato, tirou pedras, juntou galhos secos, revirou a terra dura. A cada golpe da enxada, parecia que também arrancava um pouco do desânimo que carregava dentro do peito. Ela trabalhou até quase não aguentar mais. No fim do dia, aquele pedaço antes abandonado ainda não parecia bonito, mas já não parecia morto. E isso bastava. Nos dias seguintes, ela voltou. De manhã cedo estava lá, à tarde também. Quem passava pela estrada via de longe aquela mulher trabalhando sozinha, e alguns riam. "Está ficando doida, quer plantar onde não nasce nada." Outros comentavam: "Depois de velha, inventou moda." Mas ela não respondia, apenas continuava. Porque havia momentos em que a fé exige silêncio. Nem todo mundo precisa entender aquilo que Deus colocou no coração da gente. Ela não tinha sementes boas. Tinha apenas algumas guardadas em um pano velho, restos de plantios antigos, sementes que talvez nem vingassem. Mesmo assim, separou com cuidado. Preparou a terra, fez pequenas covas, colocou as sementes uma por uma, e a cada semente plantada fazia uma oração. "Senhor, faz nascer o que eu não consigo fazer nascer. Senhor, dá vida onde eu só vejo chão seco. Senhor, me ensina a esperar." Depois cobriu tudo com terra e regou com a pouca água que tinha. Naquela noite, ela dormiu diferente. Não porque o problema tinha acabado,
Não porque a mesa estava cheia, não porque alguém tinha aparecido para ajudar, mas porque dentro dela havia uma pequena esperança brotando. E esperança é uma semente invisível. Primeiro nasce no coração, depois aparece na vida. Os dias passaram. Ela cuidava daquele pedaço de terra como quem cuida de um milagre antes dele acontecer. Regava com cuidado, protegia dos bichos, conversava com Deus enquanto trabalhava, e toda manhã se abaixava para olhar se algo tinha nascido. Por muitos dias, nada. Apenas terra, terra escura, terra silenciosa, terra aparentemente vazia. Mas ela continuou, porque fé também é continuar, quando ainda não se vê resultado. Numa manhã, depois de uma noite de vento frio, ela saiu como de costume e caminhou até o canteiro. Abaixou-se devagar, olhou com atenção e viu um brotinho pequeno, quase escondido, rompendo a terra. Era simples, era frágil, mas estava vivo. Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Dessa vez não era choro de tristeza, era choro de quem percebe que Deus ainda responde. Ela se ajoelhou ali mesmo no chão e disse: "Obrigada, Senhor. Eu sabia que tu não tinhas me esquecido." Aquele broto virou sinal. Depois veio outro, e mais outro. Em poucos dias, pequenas folhas começaram a cobrir o terreno que todos diziam não servir para nada. O pedaço esquecido começou a ficar verde. E junto com ele, algo dentro daquela mulher também começou a florescer. Ela passou a acordar com mais força. A casa ainda era simples, a vida ainda era difícil, mas agora havia motivo para continuar. O tempo seguiu. A chuva, que parecia distante, começou a cair em algumas tardes, primeiro fraca, depois mais generosa. A terra recebeu água, as plantas cresceram. A horta antiga, que estava morrendo, também reagiu. As galinhas voltaram a botar mais. O poço, pouco a pouco, ganhou água. E aquela mulher, que antes caminhava encurvada pelo cansaço, passou a andar com o olhar mais firme. Ainda era humilde, ainda era quieta, mas havia uma luz diferente nela. Na feira, quando levou as primeiras verduras daquele novo plantio, as pessoas estranharam. As folhas estavam bonitas, verdes, frescas. Alguém perguntou: "De onde saiu isso tudo?" Ela respondeu com simplicidade: "Da terra que Deus abençoou." Alguns compraram, depois outros. Em pouco tempo, tudo foi vendido. Na volta para casa, ela caminhou devagar, segurando o dinheiro enrolado em um pano. Não era uma fortuna, mas para ela parecia muito. Pela primeira vez em meses, pôde comprar um pouco mais de mantimento. Comprou arroz, feijão, café, açúcar, um pedaço de sabão e ainda guardou algumas moedas. Ao chegar em casa, colocou tudo sobre a mesa e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Depois acendeu o fogão de lenha, preparou comida quente e comeu agradecendo cada colherada. Naquela noite, a casa pareceu menos vazia. O vento ainda entrava pelas frestas, mas já não parecia tão frio. O silêncio ainda existia, mas já não parecia abandono, porque quando até a esperança volta, até a casa muda de som. Com o passar das semanas, a notícia começou a se espalhar. A mulher esquecida do interior estava colhendo verduras bonitas. Aquela terra que ninguém valorizava estava produzindo. E de repente, pessoas que antes mal olhavam para ela começaram a se aproximar. Alguns iam comprar direto no sítio. Outros pediam encomendas. Havia quem elogiasse. Havia quem fingisse que sempre acreditou nela. Mas ela conhecia o tempo da indiferença. Conhecia o peso dos olhares frios. Conhecia as portas que não se abriram. Mesmo assim, não guardou rancor. A fé verdadeira não endurece o coração. Ela apenas respondia com educação, vendia o que tinha e seguia. Um dia, uma vizinha apareceu na porteira. Era uma mulher que antes quase nunca falava com ela. Estava com expressão preocupada. Disse que o marido estava doente, que a comida em casa estava pouca e que não tinha dinheiro para comprar verduras naquele dia. A mulher da roça olhou para ela em silêncio. Poderia ter lembrado de todas as vezes em que precisou de ajuda e não recebeu. Poderia ter dito não. Poderia ter fechado a porteira. Mas não fez isso. Entrou na horta, colheu algumas verduras, pegou ovos no galinheiro e entregou nas mãos da vizinha. A vizinha ficou sem graça. "Eu não tenho como pagar agora." E ela respondeu:
Não precisa pagar. Um dia eu também precisei, e Deus não me deixou faltar. A vizinha chorou. A partir daquele dia, algo começou a mudar entre elas. Não foi de uma vez, mas pequenas pontes começaram a ser reconstruídas. Às vezes, quem foi esquecido por muito tempo aprende o valor de não esquecer os outros. A produção cresceu mais. Ela começou a organizar melhor os canteiros. Separou um espaço para cheiro verde, outro para alface, outro para couve, plantou mandioca, plantou abóbora, plantou milho e cuidava de tudo com a dedicação de quem sabe que cada folha ali era resposta de oração. Mas a maior mudança não estava apenas na terra, estava nela. Antes, ela se via como uma mulher abandonada. Agora, começava a se ver como uma mulher sustentada por Deus. Antes, achava que sua história tinha terminado naquele canto esquecido do mundo. Agora, entendia que talvez Deus estivesse apenas preparando um recomeço bem ali, no lugar onde ninguém dava valor. Certo domingo, a pequena comunidade do interior organizou uma reunião simples. Algumas pessoas se juntaram para conversar sobre melhorias na região. Falaram sobre estrada, sobre água, sobre feira, sobre produção. E alguém mencionou a horta daquela mulher. Disse que ela poderia ensinar outras pessoas a aproveitar terras abandonadas. No começo, ela ficou assustada. Ensinar? Ela? Uma mulher que quase ninguém escutava? Uma mulher que mal tinha estudo? Uma mulher que sempre foi deixada de lado? Mas insistiram. Na semana seguinte, algumas pessoas apareceram em sua propriedade. Ela estava nervosa. Passou a noite anterior sem dormir direito. Pensava: o que eu vou dizer? Eu não sei falar bonito. Mas, quando todos se reuniram perto dos canteiros, ela respirou fundo e falou com simplicidade. Contou como limpou a terra, como escolheu as sementes, como regou mesmo com pouca água, como cuidou mesmo sem ver resultado. E sem perceber, acabou contando também sobre fé. Disse que muita coisa na vida se parece com uma semente. A gente planta chorando. A gente espera sem ver nada. A gente pensa que não vai nascer. Mas se Deus estiver cuidando, no tempo certo a terra se abre. As pessoas ficaram em silêncio. Aquelas palavras simples tocaram mais do que qualquer discurso bonito. Porque não eram palavras decoradas, eram palavras vividas. Depois daquele dia, outras mulheres da região começaram a procurá-la. Algumas tinham pedaços de terra parados, outras queriam plantar para ajudar em casa, outras apenas precisavam conversar. E aquela mulher, que antes passava dias inteiros sem receber ninguém, começou a receber visitas. A casa simples voltou a ter vozes, o terreiro voltou a ter movimento. O banco de madeira perto da porta passou a ser lugar de conversa, conselho e oração. Ela não virou rica da noite para o dia, não comprou casa grande, não trocou sua vida simples por luxo, mas passou a viver com dignidade. E isso, para quem conheceu a escassez, já era uma grande vitória. Com o dinheiro das vendas, consertou algumas telhas, arrumou a cerca, comprou ferramentas melhores, pintou a porta da casa, colocou uma mesa um pouco maior na cozinha e guardou dinheiro para os tempos difíceis. Mas nunca deixou de acender o fogo cedo, nunca deixou de agradecer antes do café, nunca deixou de se ajoelhar em oração, porque ela sabia que o perigo da melhora é a pessoa esquecer quem a sustentou na pior fase. E ela não queria esquecer. Certa tarde, enquanto cuidava da horta, um menino da vizinhança se aproximou. Ele era quieto, magro, de olhar triste. Ficou parado olhando as plantas. Ela percebeu e perguntou se ele queria alguma coisa. O menino disse que só estava olhando porque achava bonito ver tudo crescendo. Ela sorriu e o chamou para mais perto. Mostrou uma semente na palma da mão e perguntou: "Você acredita que uma coisa tão pequena pode virar alimento?" O menino deu de ombros. Ela continuou: "Pois é assim que Deus faz com a gente. Às vezes a pessoa se sente pequena, escondida, sem valor. Mas por dentro existe vida. Só precisa de cuidado, tempo e fé." O menino ficou em silêncio. Depois daquele dia, ele voltou várias vezes. Ela ensinou a plantar, ensinou a regar, ensinou a respeitar a terra. E sem perceber, ensinou também sobre esperança. Aquela mulher esquecida começou a se tornar referência, não porque buscou reconhecimento, mas porque permaneceu fiel quando ninguém via. Há pessoas que querem ser vistas antes de serem preparadas.
Mas Deus muitas vezes prepara no escondido, prepara no silêncio, prepara na solidão, prepara na dor. E quando chega a hora, aquilo que parecia esquecimento se revela como construção. Mas nem tudo foi fácil depois da mudança. Houve inveja, houve comentários, houve gente dizendo que ela teve sorte, gente dizendo que aquilo não duraria, gente dizendo que ela agora se achava melhor que os outros. Essas palavras machucavam. Mesmo depois de tanta superação, ela ainda era humana, ainda sentia, ainda chorava às vezes, mas agora chorava diferente. Antes chorava achando que estava sozinha, agora chorava sabendo que Deus estava perto, e isso mudava tudo. Um dia, uma forte tempestade atingiu a região. O céu escureceu de repente. O vento veio forte, a chuva caiu pesada. Galhos quebraram. A estrada virou lama. A água invadiu parte dos canteiros. Durante a noite, ela ficou acordada, ouvindo o barulho da chuva no telhado e sentindo o coração apertado. Pensava na plantação, pensava no trabalho de meses, pensava no risco de perder tudo outra vez. Mas em vez de se desesperar, acendeu a vela pequena perto da imagem na parede e orou. Senhor, se foi o Senhor quem me levantou uma vez, pode me levantar de novo. A minha segurança não está na horta, está em ti. Na manhã seguinte, saiu para ver o estrago. Parte da plantação estava caída. Algumas mudas tinham sido levadas pela água. A cerca estava quebrada. O galinheiro tinha molhado. Era doloroso. Ela ficou parada por alguns minutos, sentindo as lágrimas chegarem. Mas dessa vez não se sentou no chão, derrotada. Pegou a enxada, chamou 2 vizinhas que já trabalhavam com ela e começaram a recuperar o que dava. Pouco depois, outras pessoas chegaram. Uma trouxe madeira, outra trouxe arame, outra trouxe mudas, outra ajudou a limpar. Ela olhou ao redor e viu algo que nunca tinha visto antes. Não estava mais sozinha. A tempestade destruiu parte da horta, mas revelou uma colheita ainda maior. Pessoas. Gente que agora caminhava com ela. Gente que havia sido tocada por sua generosidade. Gente que aprendeu com ela que fé não é apenas esperar milagre, mas também levantar e reconstruir. Em poucos dias, a horta estava de pé outra vez. Não perfeita, mas viva. Como ela. A história daquela mulher começou a chegar mais longe. Um pequeno comerciante da cidade passou a comprar suas verduras toda semana. Depois, uma escola pediu alimentos para a merenda. Depois, famílias começaram a encomendar cestas. O que nasceu pequeno, quase invisível, começou a sustentar mais gente. E aquela mulher, que um dia achou que sua vida não tinha mais importância, passou a entender que sua história estava alimentando outras histórias. Mas mesmo com tantas mudanças, ela continuava simples. Gostava de sentar no fim da tarde perto da porta e observar o céu mudando de cor. Gostava do cheiro da terra molhada. Gostava do canto dos pássaros. Gostava de ver as galinhas ciscando no terreiro. Gostava de sentir que sua casa, antes marcada pela solidão, agora carregava paz. Numa dessas tardes, a vizinha que um dia pediu comida apareceu novamente, mas dessa vez não veio pedir. Veio agradecer. Disse que, depois daquela ajuda, tinha criado coragem para plantar no próprio quintal. Disse que agora conseguia alimentar melhor os filhos. Disse que a fé dela tinha reacendido a fé de muita gente. A mulher ouviu tudo calada. Depois respondeu: Eu só fiz o que Deus fez comigo. Quando eu estava seca por dentro, Ele plantou esperança. As 2 ficaram olhando a horta em silêncio. O sol descia devagar. O vento mexia nas folhas. E naquele instante, a mulher percebeu algo profundo. Por muitos anos, ela pediu a Deus para tirá-la daquele lugar. Pediu para não ser esquecida. Pediu para mudar de vida. Mas Deus não mudou apenas as circunstâncias. Deus mudou o olhar dela. Ela passou a ver valor onde antes via abandono. Passou a ver propósito onde antes via dor. Passou a ver missão onde antes via solidão. Às vezes, a resposta de Deus não é nos tirar da terra seca, é nos ensinar a fazer brotar vida nela. Com o tempo, a pequena propriedade se tornou um lugar de encontro. Mulheres da região vinham aprender a plantar. Crianças vinham ver os canteiros, pessoas vinham comprar, conversar e pedir oração. Aquela mulher não tinha placa bonita na entrada, não tinha escritório, não tinha títulos.
mas tinha experiência, tinha humildade, tinha fé, e isso bastava. Em uma manhã clara, ela foi convidada para falar na feira da cidade sobre sua produção. Quando chegou, muitas pessoas estavam reunidas. Ela usava um vestido simples, os cabelos presos e as mãos marcadas pelo trabalho. As mesmas mãos que um dia foram ignoradas, agora seguravam um pequeno microfone. Ela ficou nervosa. Olhou para os rostos diante dela. Alguns eram rostos conhecidos, de pessoas que já haviam debochado. Outros eram rostos curiosos. Ela respirou fundo e começou. Eu não tenho muita coisa bonita para dizer. Eu só posso contar o que vivi. Então contou. Contou da solidão, da terra seca, dos dias de fome escondida, das noites de choro, do pedaço de terra abandonado, das sementes pequenas, da oração, da espera, do primeiro broto, da colheita, da tempestade, da reconstrução. Enquanto falava, muita gente se emocionou, porque todos ali, de alguma maneira, tinham um pedaço seco dentro de si, um sonho abandonado, uma dor escondida, uma esperança quase morta. E aquela mulher simples estava lembrando a todos que Deus ainda faz nascer vida em lugares esquecidos. No fim, ela disse: eu aprendi que ser esquecida pelas pessoas não significa ser esquecida por Deus. Às vezes, o mundo não olha para a gente, mas Deus está vendo cada lágrima, cada esforço, cada oração feita no escuro. E quando chega o tempo certo, Ele muda tudo. Não porque a gente é forte o tempo inteiro, mas porque Ele sustenta a gente quando a força acaba. Houve silêncio, depois aplausos, mas ela não se encheu de orgulho, apenas abaixou a cabeça e agradeceu, porque sabia de onde tinha vindo e sabia quem a tinha levantado. Na volta para casa, caminhando pela estrada de chão, ela observou a poeira subindo sob seus passos. Aquela mesma estrada que antes parecia comprida demais, triste demais, solitária demais. Agora parecia caminho de vitória. Não uma vitória barulhenta, mas uma vitória profunda. A vitória de quem não desistiu, de quem chorou, mas continuou, de quem foi ignorada, mas permaneceu fiel, de quem plantou sem garantia e colheu pela fé. Quando chegou ao sítio, abriu a porteira devagar. As plantas balançavam com o vento, as galinhas corriam pelo terreiro. A casa simples estava ali, firme, como se também tivesse sobrevivido junto com ela. Ela entrou, colocou a sacola sobre a mesa e acendeu o fogo. Preparou o café. Depois pegou uma xícara, sentou no banco da porta e ficou olhando para a terra. A mesma terra que parecia morta. A mesma terra que todos desprezaram. A mesma terra que Deus usou para mudar sua vida. Ela sorriu. E então, em voz baixa, fez uma oração. Senhor, obrigada por não me deixar morrer por dentro. Obrigada por me lembrar que ainda havia semente em mim. O vento passou leve. E pela primeira vez em muitos anos, aquela mulher não se sentiu esquecida. Sentiu-se vista, sentiu-se cuidada, sentiu-se em paz. A vida continuou simples. Ela ainda acordava cedo, ainda trabalhava muito, ainda enfrentava dias difíceis, mas agora havia uma certeza dentro dela. Deus não desperdiça sofrimento quando existe fé. Aquilo que parecia atraso era preparo. Aquilo que parecia abandono era silêncio de construção. Aquilo que parecia fim era começo. E a mulher que vivia esquecida no interior se tornou prova viva de que, quando a fé permanece, até o chão mais seco pode florescer. Porque ninguém é invisível para Deus. Nenhuma lágrima cai sem que Ele veja. Nenhuma oração sincera se perde no vento. Nenhuma semente plantada com fé fica esquecida debaixo da terra para sempre. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível. Mas no tempo certo, Deus faz brotar. E quando Ele faz brotar, não é só a terra que muda. É a alma, é a casa, é a história, é a vida inteira. Aquela mulher aprendeu isso não em livros, nem em discursos, nem em promessas humanas. Aprendeu com o joelho no chão, com a enxada na mão, com lágrimas no rosto, com esperança no peito. E com Deus no centro de tudo. Por isso, sempre que alguém perguntava qual era o segredo daquela mudança, ela não falava de sorte, não falava de força própria, não falava de merecimento. Ela apenas olhava para a horta, sorria com humildade e dizia: foi fé,
foi Deus. Foi Ele quem mudou tudo. E assim, naquele pequeno canto do interior, onde antes só havia silêncio e esquecimento, nasceu uma história que atravessou cercas, estradas e corações. A história de uma mulher simples, uma mulher da roça, uma mulher que quase ninguém lembrava, mas que Deus nunca esqueceu. Fim.